Neste vídeo de hoje, vou abordar um tema de extrema importância para os trabalhadores segurados do INSS. Inclusive, esse tema também é importante para aposentados. Eu sei que muitos que estão inscritos no meu canal, me acompanham, desejam saber informações sobre a revisão da vida toda, mas nesse tema de hoje eu não vou tratar sobre a revisão da vida toda. Porém, essas informações que eu trarei hoje pode ser importante para você que é aposentado. Vou tratar aqui nesse vídeo de hoje sobre benefício de auxílio acidente. Ultimamente eu tenho me deparado com alguns casos de benefício de beneficiários do INSS que sofreram algum acidente de trabalho, seja acidente de trabalho ou fora do trabalho, né? E que ficaram com sequelas decorrentes desse acidente de trabalho ou um acidente fora de trabalho. E por consequência disso, fato do segurado ter ficado com sequelas, ele tem direito de receber o auxílio acidente do INSS. É um benefício de prestação continuada, significa dizer que não é um benefício temporário, mas uma compensação permanente por uma redução da capacidade laboral. Ou seja, o segurado ele ficou com uma redução de capacidade para o trabalho, ficou com algumas sequelas. E por que que é importante essa questão também para os aposentados? O segurado, o aposentado, que já recebeu um auxílio acidente, juntamente com esse auxílio acidente de forma concomitante, ele exerceu atividade remunerada, porque os segurados que recebem o auxílio acidente, eles podem continuar trabalhando. Se o segurado recebeu o auxílio acidente, também trabalhou, esse auxílio acidente, os valores que ele recebeu durante todo o período do auxílio acidente, concomitante com a atividade do trabalho, deve ser somado no cálculo da aposentadoria. E muitas vezes isso não acontece. Então, de repente, existe a possibilidade de uma revisão para quem é aposentado. Estou dizendo isso porque se você que está me vendo aqui gosta, está buscando informações da revisão da vida toda, talvez essa possibilidade pode se encaixar aí no seu caso. Antes de prosseguir, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já aproveita esse momento, faça um convite para você que está assistindo esse vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, porque assim toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado. Muitas pessoas desconhecem os seus direitos quando se trata desse benefício de auxílio acidente. Ah, mas as pessoas têm conhecimento sim, elas sabem que quando sofre um acidente, recebe um auxílio-doença, ela tem direito ao auxílio-acidente. Muitas vezes, elas sabem sim, só que em outros casos, e acredito que seja grande parte dos casos, a pessoa talvez até saiba que tem direito a um auxílio-acidente, mas ela não procura o seu direito. Vou mostrar aqui para vocês, no decorrer do vídeo, um caso prático de um segurado que me procurou. Ele sofreu um acidente na empresa, lá no ano de 2017, recebeu o auxílio-doença, posteriormente não recebeu o auxílio-acidente. Nós vamos fazer uma ação judicial requerendo esse direito desse segurado, porque ele deveria estar recebendo o auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença. Como que funciona o auxílio-acidente? Esse benefício, como eu já mencionei, para os segurados que sofreram algum tipo de acidente, em decorrência desse acidente, ele ficou com sequelas. Quais são as sequelas? São sequelas que limitam a capacidade de trabalho desse segurado. No caso prático que eu vou mostrar aqui, meu cliente ele é tratorista, ele sofreu um acidente conduzindo o trator e ele fraturou o punho esquerdo e perdeu um movimento parcial da mão. Ele não consegue abrir a mão completamente, ele não consegue segurar objetos com essa mão. Então ele ficou com sequelas. Porém, ele não recebeu esse benefício. Quando o segurado sofre um acidente, principalmente na empresa, o primeiro passo que a empresa deve fazer é abrir a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Consequentemente, o segurado vai cuidar, vai tratar dessa lesão e se constar que ficou alguma sequela, uma redução para trabalhar, o segurado ele tem direito de receber auxílio acidente. Na maioria dos casos, os segurados eles fazem o pedido de auxílio doença, recebem o auxílio doença. No momento que cessar esse benefício de auxílio doença, o segurado
no dia seguinte deve começar a receber o auxílio acidente. Só que em muitos casos isso não acontece e o segurado deixa passar os anos, não vai atrás desse benefício, porém ele tem esse direito. Muitas pessoas não sabem. O valor do benefício do auxílio acidente corresponde a 50% do valor do benefício que o segurado teria direito. Por exemplo, se no auxílio doença você recebeu R$ 2.000 por mês, quando cessar esse benefício de auxílio doença, você deve começar a receber um auxílio acidente no valor de 50% do auxílio doença. Se ele recebeu 2.000 do auxílio doença, o benefício do auxílio acidente será de R$ 1.000. E gravem essa informação. O auxílio acidente ele é devido a partir da cessação do auxílio doença. E um detalhe importante, esse benefício, ele não pode ser cumulado com outros benefícios. Por exemplo, você vai se aposentar, está recebendo um auxílio acidente, a partir do momento que for concedida a sua aposentadoria, esse benefício de auxílio acidente ele será cessado. O ideal é que você que está requerendo a sua aposentadoria, comunique ao INSS que você recebe um auxílio acidente para que esse benefício possa ser cessado imediatamente. Por quê? Porque em muitos casos o segurado ele faz o requerimento da aposentadoria, a aposentadoria talvez demore alguns meses, 1 ou 2 anos para ser concedida, e todo esse trâmite de análise do benefício até a concessão, se o segurado estiver recebendo o auxílio acidente, ele terá que devolver esses valores recebidos para o INSS. Isso pode trazer ali uma surpresa para o segurado. Mais uma vez eu destaco, esse benefício do auxílio acidente, se você está exercendo a atividade laborativa, ele deve ser somado no cálculo da sua aposentadoria. Se isso não acontecer, você tem direito de revisão. O direito ao auxílio acidente, ele está previsto ali na Lei 8.213 de 1991, no artigo 86. Deixa eu mostrar para vocês. O artigo 86 da lei nos traz o seguinte: o auxílio acidente ele será concedido como indenização, é um benefício indenizatório, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inclusive, nós temos decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, firmando o entendimento de que a data do início de de recebimento do auxílio acidente é a partir da data de cessação do auxílio doença. Esse tema do STJ, que é o tema 862, ele garante que os segurados não fiquem desamparados financeiramente entre a cessação de um benefício e o outro, entre a cessação do auxílio-doença e o direito do auxílio-acidente. Isso é muito importante, porque em muitos casos, como eu disse para vocês, o INSS ele não implanta o benefício do auxílio-acidente. O segurado tem que requerer. Muitas vezes ele faz o requerimento e o benefício ele é indeferido, ou às vezes o segurado ele não faz o requerimento, mas ele possui esse direito conforme está previsto no artigo 86 da Lei 8.213 e reforçado pelo tema 862 do STJ. O tema 862 do STJ diz o seguinte: o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, que lhe der origem, conforme determina o artigo 86 da Lei 8.213, observando-se a prescrição quinquenal da súmula 85 do STJ. Significa dizer que o exemplo desse caso que eu vou trazer para vocês, o segurado ele sofreu um acidente em 2017, cessou o benefício do auxílio, ele recebeu auxílio-doença em 2017. Cessando o benefício do auxílio-doença, ele teria direito ao auxílio-acidente. Não foi o que aconteceu. Porém, já se passaram mais de 5 anos, que é a prescrição quinquenal. Então esse segurado, ele tem direito de reclamar o seu benefício dos últimos 5 anos. Considerando que nós estamos em março de 2024, ele tem direito de reclamar esse benefício a partir de março de 2019. O período anterior está prescrito. Mas existem garantias legais para que você possa buscar o direito do seu benefício independente do tempo que você sofreu o acidente e ficou com sequelas. Se você não recebeu o auxílio acidente, procure um especialista, um advogado previdenciário que entenda dessa questão para você verificar os seus direitos. Para você fazer o requerimento desse benefício,
Você tem que fazer um requerimento administrativo para o INSS ou, nos casos em que o INSS não concedeu esse benefício após a cessação do auxílio-doença, você pode ingressar no judiciário reclamando esse direito. Você vai precisar dos seguintes documentos. Esse eu considero os documentos principais, além dos documentos pessoais, né? Documentos médicos, relatórios médicos detalhados, né, os laudos, exames que comprovem a sua lesão, além de documentos que evidenciem a redução da sua capacidade para o trabalho. A comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT, quando aplicável, o CAT é fundamental para comprovar o acidente ou a doença ocupacional. E o histórico de tratamento médico. Inclui todos os tratamentos realizados, medicamentos prescritos, recomendações médicas, evoluindo, evidenciando a evolução da sua condição. Esses são os principais documentos. Eu destaco aqui é a CAT, o CAT. Quando você sofre um acidente na empresa, a empresa é obrigada a abrir a CAT, para informar o motivo do acidente e detalhar todas as informações ali do que aconteceu no acidente. Inclusive os laudos médicos que atestam que você ficou com uma lesão, uma sequela decorrente dessa lesão. Isso reduziu a sua capacidade de trabalho. Não significa que você está impedido para trabalhar, é que você pode continuar trabalhando, só que o segurado ele fica com uma redução da capacidade laborativa. E olha que eu estou fazendo um resumo de todas as informações para que esse vídeo não fique muito longo para você, mas são informações fundamentais para que você tenha conhecimento do seu direito. Vou mostrar para vocês aqui um caso prático. Eu tenho um caso de um segurado que sofreu um acidente, ele é tratorista, sofreu um acidente, fraturou o punho esquerdo e ficou com sequelas. O benefício do auxílio-doença, ele cessou dia 31 de outubro de 2017. Então, no dia 1º de novembro de 2017, esse benefício deveria ser concedido, o auxílio-acidente. O valor desse benefício é de R$ 1.160,94. Vejam aqui que a média desse benefício é R$ 2.321,89, ou seja, 50% do valor do benefício. O auxílio-acidente ele corresponde a 50% do benefício que o segurado teria direito, portanto, o benefício dele ficou em R$ 1.160,94. O valor dessa ação, considerando ele teria direito ao auxílio-acidente desde novembro de 2017, mas considerando a prescrição quinquenal, ele tem direito a partir de novembro de 2019. Aqui está marcado 28 do 2, porque foi quando eu realizei esse cálculo. O valor da ação, R$ 107.324,11. Vejam que é uma ação alta, um valor significativo. Inclusive, ele está tendo um prejuízo, porque ele teria o direito de receber esse benefício desde 2017, mas ele vai conseguir reclamar os últimos 5 anos somente, a partir de março de 2019. No entanto, é uma ótima ação para esse segurado. Então, se você se encontra nessa situação, sofreu um acidente de qualquer natureza, ou com sequelas, essa sequela ela reduziu a sua capacidade para o trabalho, você tem direito do auxílio acidente. Você deve fazer um requerimento, seja administrativo, seja judicial. Eu não atuo na área administrativa, eu prefiro atuar na via judicial. Nesses casos aqui, o segurado ele tem legitimidade já para ingressar com ação judicial. Você já passou por uma situação de acidente, ficou com sequela, ou conhece alguém que está passando por essa situação? Esse vídeo ele é de extrema importância para você ou para essa pessoa. Então eu peço que você compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas possam entender o direito que ela possui, certo? Basicamente são essas informações que eu tenho que passar para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, utilize os comentários, deixe aqui a sua mensagem, nós retornaremos para você. Muito obrigado pela tua presença e até a próxima.